Olá a todos os irmãos do mundo todo. Hoje eu preparei para o retiro sobre a vida de oração. Preparando essa pregação foi uma grande bênção para mim. Por causa da pandemia não podemos nos reunir, isso é muito triste. Nesse momento nós deveríamos estar reunidos na igreja de Gangnam ou de Gangnam, mas eu tenho anseio muito para poder me encontrar com vocês. Espero que acabe logo essa pandemia para a gente podermos nos encontrar. Hoje vamos ler a palavra de Neemias, capítulo 1. As palavras de Neemias, de capítulo 1, do versículo 1 ao 11. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês do Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades dos céus, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os meus ouvidos, teus ouvidos à oração do teu servo e aos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dê mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Demos até o versículo 11. Nós nos encontramos com problemas e dificuldades. E quando as pessoas se encontram com esses tipos de problema, muitas pessoas oram diante de Deus, vão para diante de Deus, vão por um momento, simplesmente oram. Tem pessoas que fazem isso. Quando nós vamos para diante de Deus, nós temos que ir conforme a promessa de Deus. Se orarmos conforme a promessa de Deus, nós podemos ver Deus respondendo à oração. Tem um testemunho que escutamos frequentemente sobre o John Choi, que o pastor Park testemunha frequentemente. O irmão John Choi foi como um missionário temporário fazer trabalho voluntário na Libéria. E vivendo lá, um dia, enquanto ele dormia à noite, ele foi picado por um escorpião. No dia seguinte, ele desmaiou e foi para o hospital. E o médico disse que porque ele foi picado pelo escorpião,
O veneno do escorpião já estava todo espalhado pelo corpo dele e assim ele não poderia sobreviver. E o diretor da Libéria ligou para o pastor Oksupark. O irmão John Choi foi picado pelo escorpião e está falecendo, pastor. E o médico disse que ele não vai poder resistir. E o pastor pediu para que o telefone fosse passado para o John Choi. E ele estava inconsciente e o pastor falou para o John Choi: John, hoje eu li a palavra de Deus. E na palavra de Isaías está escrito: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É uma palavra que está em Isaías capítulo 40. E hoje de manhã eu li essa palavra. Para aqueles que esperam no Senhor, Deus renova as suas forças. Deus falou assim: John, o médico disse que você vai morrer. Mas a palavra de Deus diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isso diz a palavra. Esses 66 livros da Bíblia são as palavras de Deus. Deus jamais mente para nós. Se Deus disse que renovaria as nossas forças, com certeza Ele vai renovar as forças. Se você esperar no Senhor, Ele falou que vai renovar suas forças. John, espera no Senhor. Se você esperar no Senhor, Ele vai renovar suas forças e Ele vai fazer você vencer esse veneno. O pastor falou isso para o John e fez comunhão com ele dessa forma. Os 66 livros da Bíblia são promessas de Deus. Deus nos deu muitas promessas. E essas promessas, quando são cumpridas, nós podemos esperar nela. As palavras que Deus nos diz, Ele jamais esqueceu dessas promessas. Ele nos deu essa promessa e conforme essas promessas, Deus trabalha dentro das nossas vidas. Nós podemos ver isso. E também escutamos muitas vezes o testemunho do Shimon Sop. O irmão Shimon Sop, ele era um alcoólatra. Por dia, se ele não bebesse algumas garrafas, ele não conseguia viver uma vida normal. Ou seja, ele sempre vivia uma vida alcoolizado. Um dia, o pastor acabou a cantata em Chinju e ele visitou a igreja de Hapcheon. Naquele dia, a esposa do irmão Shimon Sop, ela estava com muita dificuldade. Eu fui falar com o pastor Park. Pastor, o meu marido sempre está alcoolizado. E o pastor falou: hoje já está tarde, então amanhã de manhã cedo você traz seu marido. No dia seguinte, de manhã bem cedo, esse irmão foi ver o pastor e naquela manhã ele já tinha bebido uma garrafa antes de ir. E para esse irmão alcoolizado, Shimon Sop, o pastor Park leu para ele Hebreus 10:14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Irmão Shin, Deus falou que você é perfeito. Você é perfeito ou não? Não, não sou perfeito. Não. O que a Bíblia está falando? A Bíblia diz que eu sou perfeito. Então, irmão Shin, você é perfeito ou não? Não, não sou perfeito. Continuamente o pastor Park, diante desse único versículo, brigou com o coração do irmão Shin.
Por mais de 20 minutos, ele ficou brigando, você é perfeito ou não é? E continuamente falando dessa mesma palavra, perguntando, ele respondendo, ele perguntando e respondendo, e o irmão Shin falando continuamente que não era perfeito, mas a palavra de Deus diz que ele era perfeito. E o pastor falou para o irmão Shin, conduziu o irmão Shin para que acreditasse na palavra de Deus. E no final, o irmão Shin, ele falou, sim, eu sou perfeito, porque a Bíblia diz que eu sou perfeito, então eu sou perfeito. E falando dessa forma, acabou a comunhão. O pastor, fazendo comunhão com o irmão Shin, que tinha esse problema, ele não fez outro tipo de comunhão, senão que diante da palavra de Deus, o que estava escrito diante da palavra de Deus, continuamente, ele somente falou desse versículo. Quando nós oramos, não temos que orar vagamente. Mas na Bíblia, Deus nos deu a sua promessa. E dependendo dessa promessa, e com essa prova da promessa de Deus, Deus quer que a gente ore diante dele. Muitas pessoas se deparam com problemas, dificuldades, sofrem, ficam angustiadas, mas dentro desse coração não tem promessa, não tem palavra. Por isso, oram vagamente. Nós também, quando oramos diante de Deus, como estamos orando? Deus, estou difícil. Deus, eu tenho essa dificuldade, esse problema. Deus, resolva esse problema. Não tem vezes que oramos desse jeito? Mas Deus não deseja que oremos desse jeito. Deus quer que tenhamos a prova da promessa e diante dessa palavra, Ele quer que a gente vá para diante de Deus e Ele quer que a gente ore diante dEle. Eu também, servindo ao Senhor, tenho dificuldades, mas a cada vez que eu tenho dificuldade, Deus me deu uma promessa. Primeiro Ele me mostrou uma palavra e depois Ele me deu força para vencer essa dificuldade. E dependendo dessa palavra, eu orei diante de Deus. E por muitas vezes eu vi Deus respondendo a minha oração dessa forma. Uma vez, quando eu estava ministrando em Pusan, nós tínhamos que construir um grande centro em Pusan. E todos os irmãos em Pusan deram todo o seu coração e fizemos a construção de uma igreja. E naquele tempo eu também ofertei bastante diante de Deus. Eu ofertei diante de Deus não porque eu tinha muito dinheiro, mas construindo aquele centro da igreja, eu queria participar. E porque eu, por mim mesmo, não tenho muito dinheiro, eu tirei empréstimo no banco e eu ofertei diante de Deus. E com o passar do tempo, eu tinha que pagar por esse empréstimo, mas na verdade não foi fácil. E o banco continuamente estava falando, pague logo a sua dívida, eles ficaram me ameaçando. E eu falei para minha esposa, querida, quanto precisamos exatamente agora? Ah, precisamos de tanto. Ah, é? Em uma semana eu vou preparar esse valor para a gente pagar. A minha esposa falou, como você tem dessa quantia para falar que vai pagar? Ah, nós acreditamos em Deus, então Deus vai nos dar. Vamos orar diante de Deus. E Deus, naquele tempo, me deu que palavra?
me deu a palavra de Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus me mostrou essa palavra. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu não queria gastar esse dinheiro em outro lugar. Mas por esse evangelho, eu ofertei diante de Deus. Então Deus falou que vai acrescentar todas as coisas. Deus, se ele falou que ele vai acrescentar, eu tô com muita dificuldade por causa do dinheiro, mas Deus também é mais do que poderoso para resolver esse problema. Deus, por uma semana, eu vou orar diante do Senhor por esse valor. O Senhor não está vivo? Então, continuamente servindo ao Senhor, e eu tenho que servir ao Evangelho, viver a vida espiritual. Se o Senhor não me ajudar diante desse problema, como eu vou poder continuamente acreditar no Senhor? Senhor, por favor, faça com que eu possa continuamente acreditar no Senhor. E por esse valor, diariamente eu orei diante de Deus. E orando, Deus fez eu me lembrar da promessa, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se o Senhor falou que vai acrescentar todas as outras coisas, Senhor, que o Senhor possa preencher esse valor que precisamos. E assim, eu orei diariamente. E passando cada dia, eu não estava recebendo esse valor. No meu coração, eu pensei, se Deus não responder essa oração, como é que eu vou acreditar em Deus daqui para frente? Deus, por favor, que o Senhor não me decepcione. Que durante essa semana, orando diante do Senhor, que o Senhor me dê esse valor. E a gente orou a cada dia e passou uma semana. E no meu coração, eu pensei, hoje é o último dia. Se hoje Deus não me der o valor, eu vou perder as minhas forças. Deus é o Deus que cumpre a palavra. Deus, que hoje o Senhor me dê esse valor. E assim passou-se mais um dia. E depois que acabou o meu trabalho, eu voltei para casa e o rosto da minha esposa estava muito feliz. E eu pensei comigo, né? Deus me deu esse valor. Eu pensei. Eu perguntei para minha esposa, querida, hoje aconteceu alguma coisa boa? E a minha esposa estava tão feliz. Querido, Deus nos deu dinheiro. Ah, é? Como é que Deus nos deu? Deus nos deu dinheiro e Ele preencheu mais do que nós precisávamos. Ele nos deu o dobro. Eu escutei o testemunho da minha esposa e eu fiquei muito grato diante de Deus. Deus, realmente o Senhor está vivo. Deus, eu tenho gratidão por ter ganho esse dinheiro também, mas o que é mais gratificante é que o Senhor é aquele que cumpre a sua promessa. Senhor, conforme a sua promessa, o Senhor nos respondeu. E a minha esposa testemunhou para mim. Hoje de manhã, os meus pais me ligaram.
E os meus pais, eles vivem de uma forma muito difícil também. E trabalhando na lavoura, quando eles ganham dinheiro, eles depositam no banco. E quando eles acumulam um pouco mais de dinheiro, eles depositam. E eles fizeram um monte de depósito. E quando chegou o aniversário da poupança, né, eles foram procurar por esse dinheiro e de repente os meus pais tiveram que coração. Ah, esse dinheiro, vamos gastar em algum lugar, mas vamos gastar aonde? No coração dos meus pais. Ah, vamos dar pro nosso filho mais velho. O meu pai teve esse coração e a minha mãe também teve esse coração. É, esses dias o nosso filho está passando dificuldade, então vamos dar esse valor para o nosso filho. E assim eles nos deram esse dinheiro. Eu fiquei muito grato, porque Deus podia ter enviado esse dinheiro antes, ou podia ter enviado o dinheiro depois. Mas no último dia, Deus me enviou esse valor tão grande. E passando por isso, no meu coração, eu fiquei muito grato. Nossa, esse Deus está conosco. Então, daqui para frente, vamos ter dificuldades e problemas. Mas por que isso vai se tornar problema? Deus escuta a nossa oração e ele nos responde. E se eu viver para sempre com esse Deus, isso vai ser uma grande bênção na minha vida. Eu tive esse coração. E uma vez eu sair para ministrar numa igreja, eu ministrei em Kiombu. Eu recebi graça de Deus e a gente comprou um terreno e a gente estava construindo a igreja. A gente conseguiu a igreja de uma forma muito graciosa e Deus nos concedeu todo o valor para poder comprar o terreno. A gente recebeu a permissão para construir, fizemos a planta e a gente queria fazer a construção, mas o pessoal que vivia na região, eles começaram a ficar contra. Não, aqui de jeito nenhum vocês vão construir uma igreja. Assim começou a nossa briga e por 9 meses eu não consegui construir uma igreja ali. O pessoal do vilarejo, eles estavam muito contra nós. E quando a gente fazia culto no domingo, vinha o pessoal do vilarejo, se reunia e ficava atrapalhando o nosso culto. Eles colocavam alto-falante bem alto e colocavam música do mundo para atrapalhar o nosso culto. E o meu coração é muito fraco. Por isso, eu estava com muita raiva dessa situação, eu estava com muito medo. E eu não tinha muitos irmãos na minha igreja naquele tempo. Mas muitas pessoas do vilarejo vinham e queriam atrapalhar a construção da nossa igreja. Por isso eu fiquei muito difícil. E assim, passando cada dia, passaram-se 9 meses. Um dia, eu estava lendo a Bíblia e Deus me mostrou uma palavra de Romanos. Quando eu vi na palavra de Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? E em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus me mostrou esse versículo. Ah, se Deus é por nós, o que é que vai se tornar problema? Se Deus é do meu lado, se Deus está do nosso lado, quem é que vai ficar contra nós? E essa palavra me deu grande força e esperança no coração. Vamos procurar Romanos 8:31 e ler. Então, que diremos?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que está escrito na palavra? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando eu li essa palavra, eu tive grande esperança no coração. Ah, Deus é por nós. Então ninguém pode ficar contra nós. E quando eu tive esse coração, essa palavra me deu grande paz no coração. E no dia seguinte, a gente teve culto novamente, no domingo, e umas 60, 70 pessoas do vilarejo se juntaram para atrapalhar o nosso culto. Eu fiquei com medo. E as pessoas iam vir, gritar, atrapalhar o nosso culto, vir fazer, colocar música do mundo, iam se manifestar contra a gente, não tinha como ter culto. E assim, eu desisti de ter culto e saí ali. E eu e meus irmãos, juntando todo mundo, não dava nem 10, né? Mais de 10 irmãos. E ali estavam reunidos 60, 70 pessoas. E aí a gente teve briga, até corporal. E uma jovem senhora olhou para mim e começou a me xingar. Eu não fiz nada para ser xingado por essa mulher. Era a primeira vez que eu estava vendo. E ela ficou me xingando. E ela começou a falar. Naquele tempo, no meu coração, eu me lembrei daquela palavra que Deus tinha me dado no dia anterior. Que diremos, pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Realmente Deus está do nosso lado. Deus está do nosso lado. Então, eu estou construindo essa igreja por causa de quem? Por causa do evangelho. Eu estou construindo a igreja e estabelecendo a igreja que pessoas novas vão vir, escutar a palavra, pensando neles recebendo a salvação. Realmente, os irmãos com muita dificuldade ofertaram, e assim a gente quer construir aqui a igreja. Então, por que Deus não vai nos ajudar? Não tem motivo para isso. E no meu coração, sim, Deus deseja. Então, eles não podem nos vencer. Não existe ninguém que possa vencer a Deus. E eu falei para essa senhora, com todo favor, senhora, você escolheu a pessoa errada para brigar. Essa briga não é entre mim e a senhora. Essa briga é da senhora contra Deus. A senhora não vai vencer a Deus. Se a senhora duramente me xingar e se a senhora continuar fazendo isso, Deus vai lhes amaldiçoar. Eu desejo com que vocês não sejam amaldiçoados, mas se vocês atrapalharem o trabalho de Deus, Deus vai lhes dar dificuldades. Eu não quero que vocês sejam amaldiçoados, mas se você não se arrepender, Deus vai lhes dar dificuldade e vai dar maldição. Eu falei com coragem com essa senhora. E o marido dela que estava ao lado veio correndo. Evangelista, evangelista, cancele o que você falou. Como você pode nos amaldiçoar? Não, não sou eu. Eu não quero que vocês sejam amaldiçoados. Mas se você atrapalhar o trabalho de Deus, Deus vai amaldiçoar vocês.
Eu quero que vocês recebam graça diante de Deus, bênção diante de Deus. Por isso, coopere com o nosso trabalho, porque assim Deus não vai lhes amaldiçoar. E esse marido da senhora, né, empurrou a senhora e foi embora, né, com ela. E ele continuamente ficou falando, cancele o que você falou, cancele o que você falou, retire o que você falou. E aconteceu algo incrível. Aquelas pessoas daquele lugar estavam olhando para a gente. E cada um deles começaram a ir embora, um por um. Por quê? Eles também. Se estiverem atrapalhando o trabalho de Deus, eles podem receber a maldição e ficaram com medo disso. E naquele tempo eu vi o Espírito Santo derretendo o coração daquelas pessoas. Ah, é o Espírito Santo que troca o coração deles. Assim como a palavra do céu está escrito na Bíblia, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é o Deus que cumpre essa promessa. E assim acabou toda a briga. Tantas pessoas daquele vilarejo que estavam contra nós já não estão mais contra nós. E a gente procurando cada casa, pregamos a palavra. E eles dizem agora, pode fazer tudo o que vocês querem fazer na igreja, podem construir a igreja. Não tínhamos o coração de ficar contra, mas era o pessoal do vilarejo que estava tudo contra, então não tinha como não ficar contra. Por isso eu estava contra, mas agora eu não vou mais ficar. Deus trocou o coração de cada um deles. Porque Deus é por nós. Ninguém pode ficar contra nós, ninguém pode nos vencer. Deus me dando primeiramente essa promessa no coração, e conforme essa palavra, eu vi claramente Deus trabalhando conforme ela. Vivendo a vida espiritual dentro das nossas vidas, às vezes temos dificuldades, problemas que não conseguimos aguentar. E diante dessas coisas, Deus deseja com que oremos diante dele. Mas não uma oração vaga, mas orando diante de Deus, abrindo a Bíblia. E Deus tem uma promessa que ele nos deu. Os 66 livros da Bíblia são promessas de Deus. E essas palavras que estão inscritas ali, todas essas promessas, não somos nós quem cumprimos. É Deus quem vai cumprir. Nós somente vivemos crendo nessa promessa. Deus deseja e se agrada de trabalhar através de nós. Junto com os missionários da África, nós tivemos reunião de ministros. E escutando os testemunhos de como Deus trabalha na África, nosso coração fica muito quente. Um missionário testemunhou assim: aquele país é um país mais pobre nesse mundo. E o salário que eles ganham mensalmente é menos que 500 reais por mês, né? Ganhar 500 reais naquele país é muito. O valor o salário de um professor é de 500 a 700 reais. Então, para eles é um valor muito alto. Por isso, a Coreia apoia financeiramente a eles. E no coração desse missionário, ele pensou:
nós também vamos depender de Deus. Aqui na África também Deus está vivo. Não vamos somente olhar e esperar da Coreia. Nós também vamos orar diante de Deus. Nós estamos vivendo pelo Senhor e pelo Evangelho. Então, por que o Senhor não vai nos dar dinheiro? Então, agora, não vamos mais receber o apoio financeiro da Coreia. Vamos nós resolvermos os nossos problemas financeiros. E esse missionário começou a orar junto com os irmãos da igreja. Um dia, um diácono foi para diante do pastor e falou: eu quero ofertar diante de Deus. Em dólar, ele ofertou $2.500. $2.500 para aquele país é um valor muito alto. Quando os irmãos viram isso, eles ficaram assustados. Nós sempre pensamos, nós somos pobres, não temos dinheiro, temos dificuldades, temos que receber apoio financeiro. Sempre viviam com esse pensamento. Mas um diácono, vendo o diácono ofertando $2.500, ai, Deus também está vivo no nosso país. E o coração dos irmãos ficou quente, reviveu. E assim, a igreja começou a ficar muito agradável. Pessoal, nós temos olhos muito bons para enxergar a situação. Nós tínhamos que ter bons olhos para enxergar a Deus, mas os nossos olhos são muito bons para enxergar a situação. Nós não temos esperança de que Deus vai trabalhar, mas é a situação que arrasta o nosso coração por muitas vezes. Pessoal, a fé é dar um passo adiante. É ter esperança de que Deus vai trabalhar. Dependendo da promessa que Deus nos dá, nós damos o primeiro passo, enfrentamos. Quando vamos adiante, Deus trabalha e ajuda. Nós podemos experimentar claramente isso. Quando nós vemos a palavra de Neemias que lemos hoje, como Neemias está orando diante de Deus? Ele explicou claramente sobre a oração. Neemias, ele foi levado como escravo e estava trabalhando como copeiro do rei. O Neemias sempre tinha curiosidade para saber sobre Jerusalém, né, em Judá. Ai, como será que está transformada Jerusalém? Ai, o nosso povo, será que está vivendo bem lá em Jerusalém? Ele foi levado como escravo e ele trabalhava como copeiro do rei, mas o coração dele sempre anseiava pela cidade de Jerusalém. Será que o muro não foi destruído? Será que está tudo bem? Sempre teve essa curiosidade. Um dia, o Neemias, um irmão próximo a Neemias, foi para onde Neemias estava. E o Neemias perguntou para esses irmãos. Aqui está escrito: veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me
Os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Estar em grande miséria e desprezo está falando que aquela região, né, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. O Neemias, depois que ele escutou essas notícias eram notícias muito tristes. Ai, aquela terra está em grande miséria, desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados, as portas queimadas. Então o templo de Jerusalém foi destruído e as portas queimadas. E isso trouxe grande tristeza no coração de Neemias. Versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O Neemias, ele chorou por alguns dias, depois de escutar que a cidade, que Jerusalém foi derrubada e queimada, né? Porque ele estava muito triste. Ele ele estava lamentando por alguns dias. Ah, eu não posso ficar aqui sentado sem fazer nada. O Neemias, diante desse problema, ele começou a orar diante de Deus. Ele orou e jejuou diante de Deus. Versículo 5. Disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Essa palavra é muito graciosa. O Neemias não está orando vagamente, mas ele está dependendo da promessa que Deus lhe deu. Quando vemos aqui, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Deus cumpre a sua promessa e depois é um Deus de misericórdia. Deus cumpre a sua promessa e deseja conceder a sua misericórdia. E no versículo 6, o Neemias ele ora diante de Deus. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, dos quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Quando vemos aqui, Neemias está orando diante de Deus, e ele ora como? E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Em Jerusalém veio essa dificuldade, esse problema agora. Foi por causa de quem? Foi por causa dos pecados que os filhos de Israel cometeram diante de Deus. Eles abandonaram a Deus, serviram aos deuses, casaram com pessoas, com mulheres gentios, tudo aquilo que Deus falou para eles não fazerem, o povo de Israel estava fazendo, ficando contra a palavra de Deus e estava seguindo o caminho da carne. Então, por que os muros de Jerusalém foram derribados e as portas queimadas? Porque o povo de Israel teve essa dificuldade? Porque eles abandonaram a Deus. Porque abandonaram a Deus, Deus mandou essa maldição para eles.
deu dificuldade, fez eles serem levados cativos. Deus deu esse problema. Pessoal, o Neemias, para esse Israel ser recuperado, para Israel ser novamente salvo, nós temos que voltar o nosso coração. Por isso, Neemias orou diante de Deus. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos. Quem é que oração ele está fazendo? Ele está falando primeiro do erro que ele cometeu, né? Do pecado, da maldade que eles cometeram diante de Deus. Ele está vomitando isso. Porque quando nós oramos diante de Deus, se nós tivermos escuridão, nós não conseguimos orar diante de Deus. Em Isaías 59, 1 e 2 está escrito que não é porque os ouvidos de Deus estão fechados que ele não ouve. Ele está falando o quê? Que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, é o pecado que faz separação. Por causa do pecado, Deus não consegue nos ouvir. Se tivermos escuridão entre nós e Deus, então Deus, ele fica separado de nós. Em 2 Crônicas 7,14 está escrito: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que está escrito aqui? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Se o meu povo, ele partir desse caminho mau, o coração que está fechado diante de Deus, o coração que impede que eu vá com liberdade diante de Deus, esse coração escuro. Primeiro, esse coração tem que ser tirado de mim. Hoje também, Neemias orou diante de Deus. Primeiro, ele falou o quê? E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. E também ele falou sobre os filhos de Israel terem abandonado a Deus. Ele se arrependeu desse coração. Por isso, em Neemias 1,6 está escrito: estejam, pois, atentos teus ouvidos, teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Nós podemos ver que ele está vomitando esse coração mau. Versículo 7, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Então o povo de Israel, a maldade que o povo de Israel fez diante de Deus, Neemias, ele diante da oração está vomitando o seu coração. Versículo 8, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os juntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. O Neemias, agora, diante de Deus, orando diante de Deus,
Até agora nós tivemos essa dificuldade, essa maldição, tudo isso porque nós partimos diante de Deus. Mas o Senhor não falou para a gente, para Moisés: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos, os cumprirdes, então, ainda que vossos rejeitados estejam pelas extremidades dos céus, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Noemias está falando para quem se lembrar dessa palavra? Deus. Deus, o Senhor não fez essa promessa para o nosso povo? Deus. Se a gente trocar o nosso coração, se a gente voltar para diante de Deus, então o Senhor falou que vai cumprir o Senhor falou que vai cumprir a sua palavra. Então Neemias está falando sobre a palavra, sobre a promessa que foi dada a Moisés e o seu servo. Ele está falando diante de Deus. Versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e aos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Pessoal, Neemias, ele orou diante de Deus. Eu quero receber graça diante de Deus, quero voltar para Jerusalém. Realmente a cidade está em chamas. A porta está queimada. Eu quero voltar para lá e permita com que eu possa recuperar essa cidade. Ele orou assim. Por isso, quando nós lemos Neemias capítulo 2, o rei Ataxerxes concedeu misericórdia a Neemias e fez com que ele pudesse voltar para Jerusalém. Nós podemos ver esse acontecimento. Deus, através da oração de Neemias, como nós temos que orar diante de Deus? Ele está nos ensinando isso. Pessoal, Deus não trabalha de uma forma vaga para nós. Se nós crermos exatamente na promessa de Deus, Deus com certeza, Ele nos responde. Por isso, quando vamos para diante de Deus, mais do que orar vagamente, mas dependendo dessa promessa, se orarmos diante de Deus, Deus responde a nossa oração. Mas se no nosso coração não tiver promessa nem palavra, por muitas vezes ora de uma forma vaga. Por isso, quando a palavra está abundante no nosso coração, quando nós temos dificuldade, Deus me deu essa promessa. Deus me falou dessa palavra. Então, Deus vai trabalhar conforme essa promessa. Ultimamente, Deus me deu essa promessa. Pede e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Pessoal, Deus falou que a todo aquele que pede, boas coisas se lhe dará. Por causa de uma dificuldade, a nossa igreja está em oração. Por causa de nossa igreja, ela tem que ser demolida porque ela não está numa área construível. Então, nós temos que lutar contra essa situação. Mas o que a Bíblia nos diz? Pede e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Deus nos deu essa promessa. Se Deus prometeu, então Ele vai dar. Tenho dificuldade, problema, mas o único que pode resolver esse problema é Deus.
Porque Deus pode resolver esse problema. Nós podemos ter esperança diante de Deus. É tão gratificante nós podermos orar. Quem é que ora? Aquele que não tem poder em si mesmo. Aquele que não pode fazer. Aquele que, se Deus não ajudar, se Deus não conceder sua misericórdia, quando nós nos deparamos com problemas impossíveis de ser resolvidos por nós mesmos, nós procuramos a Deus e buscamos a Deus. A pessoa que vive dentro do seu limite, a pessoa que faz aquilo que ela consegue fazer, não tem motivo para orar. Ela consegue resolver todos os problemas pelo seu método, mas a pessoa que é impossível e não consegue, essa pessoa ora diante de Deus. Porque só Deus ajudando é que é possível. Por isso, Deus, quando nós oramos, Deus ouve a nossa oração e com certeza Ele responde. Quando nós dependemos da promessa de Deus e oramos diante de Deus, conforme a sua promessa, Ele ouve a nossa oração e Ele responde exatamente. Pessoal, nós não recebemos a resposta da oração diante de Deus é porque nós estamos orando de uma forma vaga. Se nós deixarmos o nosso problema diante de Deus e diante de Deus examinando esse problema, realmente Deus me deu essa palavra, Deus me deu essa promessa, então Deus é aquele que cumpre a sua promessa, Deus trabalha conforme a palavra que Ele deu. Com essa fé, se nós dermos o passo diante de Deus, então Deus responde. Com certeza, Deus trabalha. Servindo ao Senhor, dentro da minha vida, dentro da minha igreja e através do seu servo. Eu vi por muitas vezes Deus trabalhando. Na vida dos irmãos também. Eu acredito que tem muitos testemunhos assim. Pessoal, a oração é algo muito necessária para a gente, mas quem é que pode orar? Aquele que não é capaz. Aquele que não tem poder em si mesmo. Aquele que sabe exatamente que não consegue fazer por si mesmo. Deposita todo o seu problema diante de Deus e recebe a resposta diante de Deus. E vive uma vida que pode receber resposta de Deus. Pessoal, que dificuldade e problema vocês têm? Não simplesmente orem, mas abram a Bíblia. E vejam que palavra Deus está lhe dando, que promessa Deus está lhe dando. E dependendo dessa promessa, orem diante de Deus. Com certeza, Deus vai trabalhar na nossa vida conforme a sua palavra. E Deus se agrada de trabalhar conforme ela. Agora nós iniciamos o ano de 2022. O ano de 2022, que nesse ano eu tenho muita expectativa e esperança em como Deus vai trabalhar na nossa vida. Que continuamente surjam esses incríveis trabalhos de Deus trabalhando na nossa vida e que possamos viver uma vida abençoada, glorificando a Deus. Eu vou pregar até aqui. Muito obrigado.